Essa é uma aula de cálculo 1 introdutória sobre integral indefinida. Então, o sumário dessa aula é colocar a posição, propor esse problema da integração indefinida, depois apresentar uma definição e algumas propriedades preliminares sobre a integral indefinida e, por último, apresentar o quadro de integrais imediatas, lembrando que também houve um quadro de derivadas imediatas, digamos, que seriam as derivadas das funções elementares. Então, igualmente, aqui será apresentado um quadro de integrais imediatas que deve ser memorizado e vai acompanhar durante todo o estudo do cálculo. Bom, então, o problema da integração indefinida deve ser entendido, o caminho da integração indefinida deve ser entendido como o caminho oposto à derivação. Tanto que a integral de uma função também é conhecida como antiderivada ou primitiva de f minúsculo. Então, dada uma função f minúsculo, que é derivada de uma função f maiúsculo, portanto, f' de x, ou seja, f maiúsculo linha de x é f minúsculo, então f maiúsculo é conhecida como antiderivada ou primitiva de f minúsculo. Tá? Então, é exatamente esse o problema que está definido para esse tópico. Dada f de x, determinar f maiúsculo tal que f maiúsculo linha é igual a f minúsculo. Então, eu digo que f maiúsculo é a primitiva de f minúsculo sobre o intervalo fechado AB, se em todo ponto pertencente a esse intervalo for válida a igualdade f' maiúsculo de x igual a f minúsculo de x. Bem, então, em função da definição que foi apresentada, dá para perceber facilmente que uma função não possui uma única primitiva. Ou seja, há infinitas primitivas. E a diferença entre quaisquer duas delas vai ser sempre uma constante. Então, observe que se f maiúsculo é primitiva de f minúsculo, então tanto faz a constante que eu some, a derivada de f maiúsculo de x mais c será igual a f minúsculo de x, porque a derivada de f maiúsculo é f minúsculo e a derivada da constante é zero. Então, é como esse exemplo que está aí. A função y é igual a x ao cubo sobre 3 mais c é a primitiva genérica de y igual a x ao quadrado. Por quê? Porque a derivada de x ao cubo sobre 3 mais uma constante lembrando que a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada de x ao cubo sobre 3 é 3x ao quadrado sobre 3, que é x ao quadrado, e a derivada da constante é zero. Portanto, x ao cubo sobre 3 mais uma constante é a primitiva genérica de x ao quadrado. E todas as vezes que a gente determinar uma primitiva de uma função, a gente vai sempre designar essa primitiva através da soma de uma constante. Então, se eu estou dizendo que a primitiva de x ao quadrado, uma das primitivas é x ao cubo sobre 3, se eu quero saber a integral de x ao quadrado dx, eu vou indicar como x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Ok? Muito bem. Então, o símbolo que eu vou adotar neste caso é este símbolo aqui,
parece uma cobrinha, ó. Integral de f de x dx é representada por esse símbolo que parece uma cobrinha, certo? E o meu integrando vai tomar sempre a forma de uma diferencial, tá? Não vou integrar f de x, mas vou integrar f de x dx, tá? Então, f é a função que está sendo integrada e f de x dx é o integrando, tá certo? Essa expressão aqui que está dentro da derivada, desculpa, da integral, que é esta aqui, é conhecida como integrando da integral, ou seja, é o que está dentro da integral e vai ser sempre a diferencial de uma função, como a gente vai ver mais adiante, tá? Então, as consequências da definição que foram abordadas é que a derivada de um integral definido é igual à função que está sendo integrada, certo? Porque se a primitiva de f minúsculo é f maiúsculo e a derivada de f maiúsculo é f minúsculo, então a derivada da integral, que aqui está, certo? Tem que ser igual à função que está sendo integrada, certo? Então, isso é uma primeira propriedade da integral definida. Depois, o diferencial de um integral definido é igual ao integrando. Claro, se a diferencial de uma função df é o produto de sua derivada vezes a diferencial da variável independente, então, se a primitiva de f, novamente, é f maiúsculo e a derivada de f maiúsculo é f minúsculo, então aqui é como se tivesse escrito que df é igual a f de x dx, porque f é a derivada de f maiúsculo. E por último, a integral de um diferencial de uma função é igual à função que está sendo diferenciada, certo? Portanto, a integral de df é igual a f mais c. Ok? Bom, então, isso decorre de que dy dx, além de simbolizar a derivada de y em relação a x, também é a fração entre dois diferenciais, ou seja, é o diferencial de y dividido pelo diferencial de x. É dy dividido por dx. E isso é fácil de recordar e entender se a gente lembrar que dx é o infinitésimo de ΔX, ou seja, quando ΔX tende a zero, ele tende para um dx. E a mesma coisa acontece com qualquer outra variável, ou seja, o limite de ΔY, quando este ΔY tende a zero, é dy. Isso vai acontecer com qualquer outra variável, como eu falei. Ou seja, o limite de ΔZ, quando ΔZ tende a zero, vai tender para um dz, ou seja, dz é o infinitésimo de ΔZ, e assim por diante. Então, se y igual a f de x é uma função contínua, então, quando ΔX tende a zero, ΔY também tem que tender a zero, porque os dois estão ligados, certo? A variação de y é dependente da variação de x. E como essa é uma função contínua, então ΔY tem que tender a zero quando ΔX tende a zero. Então, o limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX tem que ser dy dividido por dx.
que também é igual a y'. Então, dy dx, além de ser representar a derivada de y em relação a x, representa também a divisão entre os dois diferenciais. Então, observe que se dy dx, e é exatamente isso que eu estou tentando dizer, se dy dx é igual a f' de x, então dy, a diferencial de f de x, é o produto de sua derivada vezes o diferencial da variável dependente, o que justifica todas as propriedades do slide anterior e decorrem, de fato, da definição de integral. Então, por conta disso, a integral de df minúsculo é igual a f minúsculo mais c. Por outro lado, a integral de dg vai ser igual a g mais c, e assim sucessivamente. Então, para que eu tenha segurança de que esse quadro de integrais está correto, e é isso que a gente vai recomendar daqui a pouco que vocês façam, eu tenho que derivar o lado direito para obter a função que está sendo integrada aqui do lado esquerdo, ou diferenciar o lado direito para obter o integrando. Observe que a diferencial de x mais c é dx, que a diferencial de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c é x elevado a n dx, e assim sucessivamente. E é por isso que a integral de dx é igual a x mais c, que a integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, que a integral de dx sobre x é ln do módulo de x mais c, que a integral de seno de x dx é menos o cosseno de x mais c, que a integral do cosseno de x dx é o seno de x mais c, e aqui eu aproveito para recordar a vocês a regra de memorização que a gente construiu, certo? Para o seno e para o cosseno, lembrando que o eixo deitado é o eixo dos cossenos, que o eixo em pé é o eixo do seno, se para cima é seno, para baixo é menos seno, se para a direita é cosseno, para a esquerda é menos cosseno. Então, quando nós estudamos derivada, eu lembro que a gente falou que quando eu estou derivando, d de derivada é o d de direita, então eu vou sempre rodar para o lado direito. Portanto, a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Ao contrário, quando eu rodo para a esquerda, a gente até brincava lá que quando eu rodo para a esquerda, eu estou integrando com i de esquerda, i de integral. É claro que esquerda não é com i, né? Então, integral de cosseno é seno e integral de seno é menos cosseno, certo? Então, igualmente, eu tenho aqui todas as outras integrais imediatas, certo? Integral de dx sobre cosseno ao quadrado é tangente de x mais c. Integral de dx sobre seno ao quadrado menos a cotangente de x mais c. Lembrando que 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Lembrando que 1 sobre seno ao quadrado é a cossecante ao quadrado.
Integral de tangente de x dx é menos ln do módulo do cosseno mais c. Integral da cotangente de x dx é ln do módulo do seno de x mais c. Integral de e elevado a x dx é e elevado a x mais c. Integral de a elevado a x dx é a elevado a x sobre ln de a mais c. Integral de dx sobre 1 mais x2 é arco tangente de x mais c. Integral de dx sobre a2 mais x2, 1 sobre a, arco tangente de x sobre a mais c. Integral de dx sobre a2 menos x2, 1 sobre 2a vezes ln do módulo de a mais x sobre a menos x mais c. Integral de dx sobre raiz quadrada de 1 menos x2, arco seno x mais c. Integral de dx sobre raiz quadrada de a2 menos x2 é o arco seno de x sobre a mais c. E a última das integrais imediatas, integral de dx sobre a raiz quadrada de x2 mais ou menos a2, é o ln do módulo de x mais raiz quadrada de x2 mais ou menos a2 mais c. Certo? Então, como eu falei no início, este quadro de integrais vocês devem imprimir ou copiar, guardar em algum lugar que seja de fácil acesso para ser consultado todas as vezes que vocês precisarem resolver exercícios de integrais indefinidas, porque ele deve ser memorizado para ser usado no cálculo 2, no cálculo 3, no cálculo 4, na física 1, etc. Né? Então, memorizem este quadro. E eu recomendo com empenho que, como exercício, vocês derivem ou diferenciem, na verdade, todas as fórmulas do lado direito para ver se chegam ao integrando do lado esquerdo. Por exemplo, no caso da fórmula 17, integral de dx sobre a raiz quadrada de x2 mais ou menos a2. Eu vou diferenciar, aliás, lembrando que a diferencial da função é o produto de sua derivada vezes a diferencial da variável independente, que neste caso aqui a variável independente é x. Lembrando que no cálculo 1 não há nem duas nem três, só há uma. E a variável clássica, independente por excelência, é a variável x. Certo? Então, a diferencial de ln do módulo de x mais raiz quadrada de x2 mais ou menos a2 é igual ao produto da derivada disto em relação a x multiplicada por dx, certo? Então, a derivada disso é função composta 1 sobre o argumento do logaritmo vezes a derivada do argumento do logaritmo. Portanto, é 1 sobre x mais raiz quadrada de x2 mais ou menos a2, vezes 1, que é a derivada de x, mais x sobre raiz quadrada de x2 mais ou menos a2, que é a derivada deste segundo termo. Então,
Repito este primeiro, 1 sobre x mais raiz de x2 mais ou menos a 2, vezes, desenvolvo aqui um denominador comum, o numerador fica x mais raiz de x2 mais ou menos a 2, que é justamente esse segundo colchete aqui. Então, observe que eu vou cortar este numerador e vai sobrar 1 sobre raiz quadrada de x2 mais ou menos a 2. Portanto, a diferencial do ln de x mais raiz quadrada de x2 mais ou menos a 2 é dx sobre raiz de x2 mais ou menos a 2. E esse x aqui está a mais. Certo? O correto é dx sobre raiz quadrada de x2 mais ou menos a 2. Lembrando que se aqui for mais, aqui também será mais. Se aqui for menos, aqui também será menos. Por isso está o mais ou menos e aqui o mais ou menos, para indicar que esse mais governa mais aqui, esse menos governa menos aqui, tá? Então, CQD significa como queremos demonstrar, tá? Então, sinal que a fórmula 17 que está lá é verdadeira, é assim mesmo. Então, eu estou recomendando que vocês façam isso com as outras 16 fórmulas, porque vai ser muito saudável para o aprendizado. Até a próxima!